Fala galera, essa é a nossa aulinha agora para o filo dos plateumintos. Já ouviu falar sobre planária, tênia e teníase e a doença esquistossomose? Então você tem que assistir essa aula, que ela é fundamental para Enem e qualquer outra prova de vestibular, tá bom? Não esquece de inscrever e indicar para todo mundo. Quanto mais pessoas aqui no canal, mais o canal cresce e mais aulas para vocês. Vamos para cima! Fala, filhote! Essa aqui é a continuação da nossa playlist de zoologia, tá bem? Para esse vídeo aqui, assiste a aula de porífero, depois quinidários e aí você vem para cá, que essa já é a terceira aula para o filo plateumintos. Fechado isso? Primeiro vamos conhecer quem são os representantes, né? São três os principais, filho. Esse aqui é chamado planária, tá? As planárias podem ser terrestres, aquáticas e são de vida livre, porque elas não causam doenças. O segundo são as tênias. Eu falo no plural porque são duas. Tem a tênia solium e a tênia saginata. Os dois são parasitas dos homens, dos humanos, né? E parasitam também gado bovino e suíno, que eu vou explicar aqui na aula, tá bem? E o terceiro é o Schistosoma mansoni. Esse cara causa uma doença também, chamada esquistossomose, ou barriga d'água. Fechado isso? Apareceu numa prova planária. Tênia, o esquistossoma, eu tenho que logo identificar como sendo do filo plateumintos. Vamos lá, gente. Agora vamos analisar características gerais desse filo. Vamos lá. Primeiro, eles têm o corpo achatado. Inclusive a nomenclatura é assim, ó. Plateuminto, euminto quer dizer verme. E o plat é de corpo dorso-ventralmente achatados. O corpo deles é como uma folhinha de papel, filho, achatado do peito para a costa, tá? Segundo ponto marcante, eles são o primeiro filo triblártico. Para um pouquinho. Os poríferos eram animais ablásticos porque não formavam folhetos embrionários, beleza? O segundo filo foi quinidário, aí eles são diblártico. Tem o folheto mais externo e o interno, né? Que era a ectoderme e a endoderme. Agora, filho, vai ser o primeiro filo que tem os três folhetos. Ele tem o mais externo, chamado ectoderme, o do meio, chamado mesoderme, e o interno, chamado endoderme. Isso é uma vantagem muito grande, porque, para quem esqueceu, os folhetos embrionários são tecidos do embrião que formam os tecidos adultos. Então, quanto mais folhetos, mais desenvolvido é o indivíduo. Isso é uma vantagem, tá? Só que tem uma curiosidade. Eles são triblásticos, mas ainda são acelomados. Eles não têm celoma. Guarda isso aqui para mim, filho. É o único filo que é triblástico, mas é acelomado. Sabe qual é a desvantagem disso? O celoma é uma cavidade da mesoderme. E é dentro do celoma que vão desenvolver os órgãos internos. Pois é, esse animal não tem celoma. Então o desenvolvimento de órgãos fica prejudicado. Guarda para mim, tá? Outro ponto curioso, filho. Eles são os primeiros a terem simetria bilateral. Eles são bilatérios. Que é isso? É que se você pegar os plateumintos, você consegue dividir o corpo dele em dois lados iguais. E é legal que dá para ver isso bem nitidamente aqui na planária, ó. Se eu passar uma linha imaginária bem aqui no meio, ó, eu consigo dividir o corpo dela em dois lados iguais, a simetria bilateral. E isso tem uma vantagem muito bacana para a prova. Sabe qual é, filho? Os animais com simetria bilateral começam a formar uma cabeça, ó. É o primeiro animal a ter cabeça. E na cabeça vai se desenvolver um cérebro. Claro que é um cérebro muito primitivo, mas é o primeiro animal a ter cérebro. A gente chama isso na prova de cefalização. Olha a palavra aqui, ó. Seria o processo chamado de cefalização, ó. Ou seja, é a formação de um encéfalo. É o surgimento de uma cabeça com cérebro. Esses animais vão ter o sistema nervoso centralizado. Fechado isso? Muito importante, tá? Outra coisa legal, filho. Alguns são parasitas. Foi o caso que eu comentei da tênia e do esquistossoma, ó. Mas tem também de vida livre, que não causa doença, tá? Foi a planária. Outro pontinho, ó. Eles podem ser terrestres. Tem planária que é terrestre, filho. Você encontra ela no solo mesmo, em folhas de árvores, tá?
Podem ser aquáticos, também tem planária que vive em água salgada ou água doce, inclusive, tá? E podem ser orgânicos. Isso aqui, orgânico, é quando ele vive dentro de um outro organismo. Por exemplo, esses parasitas aqui, como eles vivem dentro de um hospedeiro, a gente classifica como orgânicos. Vamos lá, gente. Agora vamos analisar a morfologia dos plateumintos, mas eu vou fazer essa aula baseada na planária, tá? Porque depois eu falo com um pouquinho mais de detalhes sobre a tenha e sobre o xistossoma, tá bom? O nosso referencial sempre é a planária. Então vamos lá. Eu fiz 3 imagens dela. Essa primeira imagem aqui seria a visão dorsal, ou seja, é a planária de costa, tá bem? Olha que interessante. Aqui seria a cabeça, aqui o corpo dela, e olha só, na costa deles ficam estruturas chamadas ocelos. Na costa, tá, filho? Bem aqui assim, ó. E aí a ideia é assim, as pessoas pensam, professor, os ocelos são olhinhos primitivos? Eu não gosto muito dessa afirmação, filho, porque pelo ocelo não dá para o animal enxergar. Na verdade, o ocelo apresenta células que são sensíveis à luminosidade. Então, ele consegue perceber quando o ambiente está mais claro e quando o ambiente está mais escuro. Tá bem? Então, ocelo não é para formar imagem. São células sensíveis à luminosidade. Outra coisa legal, filho. Ele tem 2 estruturas aqui, ó, no ladinho, chamadas aurículas, que foi um nome equivocado. É que pela posição, nós pensávamos que fossem ouvidos, né? Que nada. Na verdade, as aurículas têm células que são sensíveis a substâncias químicas. Então, é como se elas promovessem um olfato. A planária consegue reconhecer substâncias químicas ao seu redor e aí ela percebe se tem alguma substância que é nociva e ela pode se afastar daquele ambiente, tá bom? Então, o nome é aurícula, mas seria uma função como de narizes. Seria uma função mais olfativa, uma sensibilidade química. Fecharam isso? Outra coisa legal, olha essa imagem agora. Essa aqui é a visão ventral. Então você está olhando agora a planária de frente, tá bem? E aí uma coisa muito curiosa para nós. No corpo dela você encontra um poro que é a boca. Isso é esquisito, né? Porque nós estamos acostumados a ter a boca na cabeça. E aqui não, a boca não é na cabeça, é no corpo. E tem um poro logo abaixo da boca, que seria o poro genital. Daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês que a planária é um ser monóico. Que é isso, filho? As planárias são hermafroditas. Elas fazem ao mesmo tempo gameta masculino e feminino. E na hora de fazer sexo, elas fazem reprodução cruzada. Que é isso? Elas se esfregam uma nas outras e aí, através do poro genital, elas passam gameta para as outras e recebem. Então as planárias se esfregam e conseguem transferir e receber gameta quase que simultaneamente, tá bem? Por aqui, por esse porozinho. E a terceira imagem? Ela é interessante. Imagine agora que eu peguei um bisturi, vou cortar o animal ao meio e vou ver como é o corpo por dentro. Cortei ao meio bem aqui, ó, vou ter essa imagem. Vamos lá. Ele tem a epiderme aqui fora, de preto. E eu quero que você lembre que a epiderme é formada pela ectoderme, folheto externo, tá? Eu tenho essa massa de vermelho aqui, ó, chamada mesênquima, que é formada pela mesoderme. E tem essa camada de azul, que é o intestino, que é formado pelo folheto de dentro, endoderme. E aqui eu tenho a cavidade intestinal, ó, que é a cavidade digestiva, é onde vai acontecer a digestão, que a gente vai ver daqui a pouquinho na aula. Fechado? Outra coisa bacana, filho. Na epiderme deles apresentam cílios aqui, ó. E esses cílios vibram, né, ajudando o animal na sua locomoção. Então, nesse filo, eu tenho células ciliadas que vão ajudar no transporte desse animal. Reparem aqui na imagem que aqui no mesênquima não há cavidades. Ó, não tem cavidades no mesênquima porque eu disse que esse filo era acelomado. Então não tem cavidades na mesoderme, que aqui está representada por esse mesênquima de vermelho. Fechado isso? Muito bem, galera. Agora vamos analisar a parte de morfofisiologia. Eu vou mostrar um pouquinho da estrutura interna dos plateumintos e como é que é o funcionamento deles, tá? Fica ligado, filho. Vamos lá. Primeiro ponto curioso é sobre a nutrição deles. Deixa eu contar primeiro uma coisa importante. Eles têm uma boca. Da boca, o alimento segue por um intestino que é muito ramificado. Quer ver? Olha a imagem comigo, filho. Aqui seria a boca. E tudo isso de azul que você está vendo aqui na imagem, ó, tudo isso aqui de azul é o intestino deles ramificado.
Vamos fazer uma comparação. No nosso caso, por exemplo, nos humanos, o intestino fica todo nessa região do abdômen, né? O intestino não vem para o tórax, não vem para os membros, né? Aqui é diferente, filho. Aqui o intestino ele se ramifica por todo o corpo do animal, ó. Deu para entender? Só que ele não apresenta ânus. Isso é legal. É um animal que apresenta boca, apresenta intestino, mas não tem ânus. Aí nós dizemos na prova que ele tem um tubo digestivo do tipo incompleto, porque não apresenta o ânus. Fechado isso? Outro ponto que é curioso, filho, atenção para cá. A digestão que esse animal realiza vai ser do tipo intracelular e extracelular. Me acompanha, vamos lá. Vamos imaginar que esse animal capturou um alimento, tudo bem? Aí o alimento entra na cavidade intestinal. Dentro dessa cavidade intestinal vai ter o lançamento de enzimas. Então, essas enzimas que vão digerir o alimento dentro da cavidade intestinal vão fazer a digestão extracelular. Por quê, filho? Porque a digestão vai ser na cavidade intestinal, não vai ser dentro das células. Daí, extracelular. Você entendeu? Beleza. Aí tem a segunda parte. Depois que teve essa digestão na cavidade intestinal, aí os nutrientes são absorvidos para as células que ficam na parede do intestino. Então, a segunda digestão vai acontecer dentro das células, na parede do intestino. Aí a digestão passa a ser intracelular. Não vai esquecer então, tá? Digestão no intestino é extracelular. Digestão dentro das células da parede do intestino é a digestão extracelular. Tá claro isso? Outro ponto que é legal, filho. Eles apresentam o intestino altamente ramificado, como eu mostrei na imagem, ó. O intestino se ramifica pelo corpo todo. E isso auxilia na distribuição de nutrientes. Uma coisa muito interessante, esses animais não têm sistema circulatório. Então, como não tem sistema circulatório, os nutrientes vão ter que se difundir pelo corpo do animal. E se o intestino for ramificado pelo corpo todo, essa difusão acontece de maneira muito mais simples, muito mais fácil. Fechado? Por isso que eu botei bem aqui, ó. O sistema circulatório está ausente, não existe, tá? É feita apenas uma difusão de nutrientes. E quem auxilia nisso é o intestino ramificado. Tudo bem? Outra coisa curiosa, filho. Eles também não têm sistema respiratório. Não tem, tá? Firme isso. Não há sistema respiratório. Não tem. Então o que eles fazem? Eles fazem difusão de oxigênio. O que vai acontecer? O oxigênio vai penetrando no corpo desse animal, célula a célula, por difusão, sem ter nenhum sistema auxiliando nesse processo. Mas olha, uma curiosidade que é legal para anotar, gente, é que existem alguns plateumintos que são anaeróbicos e vivem na ausência do oxigênio. Um exemplo disso são os que parasitam o intestino. Porque, para quem não sabia, dentro do intestino eu tenho um ambiente desprovido de oxigênio. Tá claro isso? Mais uma coisa legal, vem cá. Vamos conhecer a excreção deles. Olha lá que isso é bem interessante. Esses animais se alimentam e obtêm vários nutrientes. Então, eles obtêm carboidrato, lipídio, proteína, vitamina, eles vão obter, né? Beleza. Na digestão das proteínas, filho, é produzido resíduo nitrogenado. E o resíduo nitrogenado que eles produzem é a amônia. Ó. Então eles vão excretar, eliminar amônia. E para fazer essa eliminação de amônia, eles vão ser os primeiros a ter um sistema excretor. Eu quero que você anote isso com cuidado, tá? É o primeiro filo a ter sistema excretor. É muito simples, é muito rudimentar, mas é o primeiro. Bora ver como funciona. Eu representei aqui, filho, de vermelho. Deixa eu primeiro te mostrar os pedaços, tá? Vamos lá. Ele tem essas célulazinhas bem aqui, ó, olha o meu dedo, chamadas célula flama, aqui, ó, são as células flamas. Elas estão conectadas a dois tubos, ó. Tem um tubo aqui do lado esquerdo e tem um tubo aqui do lado direito, ó. Tudo bem? Esses tubos aqui são chamados canais excretores. Fechou? E os canais excretores têm poros por onde a urina vai ser eliminada, que são os poros excretores, bem aqui, ó. Como é que funciona, filho? Dentro da célula flama existem flagelos. E esse flagelo vibra, tá? A vibração do flagelo acaba criando uma força que vai aspirar a amônia do corpo do animal. Então o papel da célula flama é aspirar amônia.
Essa amônia que ela aspira, né, acaba sendo levada para o canal excretor. E do canal excretor, ela vai ser eliminada pelos poros excretores. Fechou? Então, o trajeto da amônia ela é aspirada pelas células flamas, aí conduzida pelo canal excretor e eliminada pelo poro excretor. É o primeiro filo apresentado. Fecharam isso? Então, olha que legal. Nesse filo, eu tenho um sistema digestório, que é incompleto, né? Eu tenho o sistema excretor, tá? Que é baseado nas células flamas, não é isso? E eu tenho um outro sistema aqui também, que é o nervoso. Eu contei para vocês que esse é o primeiro filo que tem simetria bilateral. O corpo é dividido em dois lados iguais, né? E a vantagem disso é que eles vão apresentar um cérebro. Aqui, ó. Isso aqui seria o gânglio cerebral. Então, os neurônios, né, que estão espalhados por todo o corpo, trazem informação do ambiente para o cérebro. E lá no cérebro, essas informações são processadas, elas são armazenadas e são avaliadas. E aí o animal consegue perceber, se o ambiente for perigoso, ele foge, ele pode memorizar uma rota onde ele encontra alimento mais facilmente. Fecharam? Conectado nesse cérebro, nesse gânglio cerebral, eu tenho dois cordões nervosos, ó, um desse lado e um desse lado aqui, ó. E esses cordões nervosos estão ligados, ó, uns aos outros. Então, esse sistema nervoso aqui é do tipo centralizado. É o primeiro filo a ter sistema nervoso centralizado em um gânglio cerebral. Muito bem, gente. Agora vamos ver a reprodução dos plateumintos, mas eu vou usar como referência a planária, tá? Por enquanto eu estou falando muito sobre planária, porque na próxima aula eu vou começar a isolar só a tênia e o xistossoma, que eu vou falar de doenças. Não perca essa próxima aula, tá? Vamos lá. Bom, quando nós falamos de planária, filho, tem que lembrar que são indivíduos monóicos. Monóico é o mesmo que hermafrodita, tá? Então o mesmo animal fabrica gameta masculino e feminino. Outra coisa curiosa sobre eles, filho, eles fazem fecundação cruzada. Vamos ver isso. O que é isso? É quando eu tenho um casal. Vamos lá. Então imagine que eu tenho aqui duas planárias, tá? Essa planária aqui seria macho e fêmea, essa aqui macho e fêmea, tá bom? Eu tenho dois parceiros. O que vai acontecer agora? Eles se aproximam e acabam tocando os seus poros genitais. Nessa hora, uma transfere gameta para a outra, tá? Então esta aqui transfere gameta para a segunda e a segunda transfere para a primeira. Por isso que a fecundação é cruzada, tá bem, filho? Outro ponto curioso. O desenvolvimento vai ser direto. Sabe o que é isso? É que não há formação de larvas na reprodução das planárias. O que vai acontecer, ó? Essas duas planárias vão engravidar, não é isso? As duas vão formar ovos e vão despejar ovos. Esses ovos são colocados embaixo de folha ou embaixo de pedra, né? Num ambiente que o animal considera seguro. Muito bem. Esses ovos vão eclodir, vão abrir. E na eclosão dos ovos vão sair planárias jovens. Reparem que isso aqui não é uma larva, filho, tá? É uma planária bebê, uma planária jovem. E essa planária vai desenvolver e dar origem a um novo animal e todo o ciclo se repete. Fechou? Então guarda comigo. As planárias, tá? São monóicos, a fecundação é cruzada e o desenvolvimento é direto, sem larva. Outra coisa legal, filho. Entre as planárias pode acontecer também uma reprodução assexuada. Nesse caso, assexuada é sem parceiros, tá? E uma das formas de assexuada que elas realizam é a chamada laceração ou regeneração. Que é isso? É que se você pegar uma planária e dividir o corpo dela, por exemplo, em 15 pedaços, cada um desses pedaços consegue regenerar e dar origem a um novo animal. Tudo bem? Então é possível ter reprodução assexuada também nesse grupo de animais. E aí, gente, deu para compreender tudo? Você fez anotações? Qualquer dúvida que aparecer, coloca aqui no comentário do vídeo, tá bom? Que eu vou tentar ajudar todo mundo o mais rápido possível, tá bom? Se tiver alguma coisinha a mais, quer discutir com um pouquinho mais de detalhe, passa lá no meu Instagram, é Renaque Almeida, tá? Lá tem um chat, a gente conversa rapidinho sobre qualquer coisa. Beijão!